Então, uma boa noite a todos, sejam muitos bem-vindos. Então, neste momento, para nos afinizarmos com a casa, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, ao dirigente dos trabalhos desta noite de quinta-feira, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, unidos, e no primeiro propósito que é o nosso melhoramento, nos tornarmos cada dia melhores, nos tornarmos cristãos cada dia mais, sempre trazendo em nosso espírito e em nossa mente os exemplos do amado Mestre Jesus. Que os nossos anjos guardiões, os bons espíritos que aqui se encontram, possam nos conectar uns aos outros, com fluidos de paz, de harmonia e de luz. Que a luz do Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre, e que assim seja. Então, hoje vamos falar sobre um assunto, o mais pedido no nosso site, harmonialuz.com.br. Quem não conhece, pode entrar lá, é www.harmonialuz.com.br, você consegue acessar. E o assunto mais perguntado lá é sobre mediunidade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a mediunidade. Eu falei sobre a mediunidade no sábado, quem veio no sábado vai ter que me ouvir falar um pouquinho hoje de novo. Então vamos lá. O que é a mediunidade? É uma faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifestada de forma mais ou menos intensa, e por meio de uma variedade significativa de tipos. É um dom que Deus nos dá para que desbastemos o nosso caminho com o seu exercício regenerador. Então, a mediunidade, ela é o famoso sexto sentido que nós conhecemos lá dos anos 90, quando teve aquele filme, o sexto sentido. O sexto sentido, então, é a mediunidade. Nós temos o tato, temos a audição, e a mediunidade é essa conexão que nós temos com a vida espiritual, é o nosso sexto sentido. E a mediunidade, ela vem desde o tempo da pré-história, ela vem desde o tempo dos escritos da Bíblia, já traziam questões da mediunidade. Então a mediunidade, ela vem desde do nosso nascimento, desde a humanidade, para se dizer assim. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Então, todos nós possuímos a mediunidade, é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos possuem de um grau mais evoluído do que outros. Eu, exemplo, a minha mediunidade que eu digo é a de pilha, porque eu não sinto nada. Eu só dou a minha energia para os médios fazer o trabalho. Como tem outros médios que já têm uma mediunidade mais aflorada. Uns ouvem, uns falam, mas claro, como diz ali no Evangelho, Deus nos outorgou as faculdades, dando-lhes a liberdade de usá-la como a gente quer. Só que, claro, nós temos que fazer, nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós temos que fazer um bom uso da mediunidade. Nós temos a mediunidade para fazer um bom uso dela, para ajudarmos ao próximo. E Deus pode retirar essa mediunidade da gente se nós não fizermos um bom uso dela. O médium, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuem alguns rudimentos. Então, todos nós possuímos um pouquinho de mediunidade, seja ela mais ostensiva ou não. E como também nós podemos aprimorar essa mediunidade. Os nossos sentidos, vamos dizer assim. Por exemplo, nós temos o músico, que ele desenvolve a audição com o tempo. O músico, quando ele ouve uma música, ele vai saber, por consequência do desenvolvimento dele no estudo,
que aquela música está no tom tal, no ritmo tal. Como o médium, com o desenvolvimento da mediunidade dele, ele vai conseguindo compreender essa conexão com o lado espiritual através do estudo, né? Que o estudo é a base de tudo. E aqui temos os tipos de mediunidade. Esses são os dois tipos principais de mediunidade, mas eles se subdividem em outras. Então vamos conhecer os principais aqui, que são as mediunidades de efeito físico e os efeitos inteligentes. Então, efeitos físicos, dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. E as de efeitos inteligentes, para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja ela eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, os efeitos físicos, em resumo, pode ser as batidas nas mesas, as mesas que giram, que se mexem, prato que voa e se quebra, esses são as mediunidades de efeito físico. E também temos os efeitos inteligentes, que em resumo pode ser a pessoa que vê a vida espiritual, a pessoa que ouve, a que fala, que os espíritos falam por intermédio dela, esses são as mediunidades de efeito inteligente. A mediunidade é uma faculdade sagrada que se deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Também está no Evangelho. Então agora a gente inicia as mediunidades. E eu começo questionando vocês. Quem foi o maior médium curador que existiu no planeta Terra? Jesus. Isso mesmo. Jesus foi o maior médium de cura que passou pelo planeta Terra. Porque para que você seja um médium de cura, você tem que ter uma evolução muito grande, principalmente moralmente, né? A mediunidade curadora consiste no dom que certas pessoas possuem de curar, pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. O fluido magnético desempenha importante papel. Então, vocês vão ouvir, começarem a estudar a mediunidade, que existem, para que ocorra a mediunidade, existem vários tipos de fluido. Fluido magnético, fluido elétrico, fluido ectoplasmático, que depois eu vou aprofundar um pouquinho, mas na questão da mediunidade de cura, o que mais age aqui é o fluido magnético. Então, como é que ocorre? O médium se aproxima da pessoa, da região, exemplo, a pessoa está com um problema de pele na perna, e o médium se aproxima, e com o fluido do perispírito dele e do próprio espírito que está ali junto com ele agindo, as células começam a se regenerar. Por isso que Jesus fazia todas aquelas curas de vastas formas, né? Por causa da moral dele, porque só através, se a pessoa tiver uma moral alta, os bons espíritos estarão ali e darão toda a assistência necessária para que se ocorra a regeneração das células, né? E aqui tem a foto do Mestre Jesus, que é o nosso maior médium curador que existiu na face da Terra. E temos também a mediunidade musicista. Eu vou ler só a parte aqui de cima, porque o resumo é grande. Provocam a execução de composições em certos instrumentos de música, sem contato com estes. Então, no tempo de Allan Kardec, existiam muitos médiuns musicistas, porque as mediunidades de efeito físico existiam à riveria, porque era o momento que a espiritualidade estava trazendo à tona o fenômeno dos espíritos para que a humanidade compreendesse que existia um outro lado, além da vida física. E os instrumentos também eram usados. Quando o médium se aproximava do instrumento, o espírito, se usando do magnetismo, dos fluidos do médium, ele conseguia tocar os instrumentos, tocar um piano, tocar um violão. Então, quando o médium se aproximava dos instrumentos, eles tocavam sozinho.
Isso não quer dizer que aparecia ali o dedo do espírito, mas sim era a energia que se condensava naquela região do instrumento. Aqui um exemplinho. E vidência. Então, os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostra permanente, quase sempre é efeito de uma crise passageira. E aqui tem um exemplo de um menininho brincando com o seu amigo imaginário. Então, a mediunidade de evidência tem dois tipos. Pode ser a pessoa, o médium, que vê o plano espiritual acordado, ele enxerga como nós. Um dos maiores médiuns videntes que nós conhecemos é Chico, né? O Chico chegava a se atrapalhar, se confundir com o espírito desencarnado com o encarnado, de tão ligado que ele estava com o plano espiritual. E também temos o outro tipo de médium vidente, que é aquele que ele dorme, entra em contato com o plano espiritual e depois, quando ele acorda, ele tem toda a impressão, ele tem todo o convívio, todo o diálogo que ele teve com os espíritos enquanto estava fora do corpo. Então, esses são os dois tipos de médiuns de vidência. E também, claro, que temos aqueles médiuns que são os médiuns de visão acidental, que às vezes acontece, por um motivo ou outro, que nós podemos ver os espíritos, não de forma contínua, como ele diz no texto ali, que muitas vezes é só por um tempo. Muitas crianças veem o lado espiritual, veem a vida espiritual, veem os seus amigos, os amigos imaginários, né? Muitas vezes é o próprio mentor dele, é o próprio anjo da guarda, que eles olham por um tempo, e como muitas pessoas vêm na casa espírita, falando, que eu vi um espírito, que ultimamente eu tenho visto espíritos, e muitas vezes eles veem realmente. Claro que outras vezes pode ser a própria imaginação, mas muitas vezes eles veem por intermédio desses espíritos para que eles venham desenvolver a sua mediunidade, venham procurar a casa espírita. Porque a gente não pode pensar só no lado negativo, né? Muitas vezes ocorre esses fenômenos de evidência da vida espiritual para que nós venhamos procurar o auxílio. E psicofonia. Aqui nós temos vários exemplos de médiuns psicofônicos. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um, toma da mão, a outro da palavra, a uma terceira do ouvido. O médium, falante, geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Então, na psicofonia, o espírito assume as cordas vocais, essa região aqui da vocalização do médium, e começa a falar por ele. Pode ser consciente, o médium compreendendo o que ele está recebendo, a informação que que o espírito está falando por ele, ou não consciente, né? Inconsciente. Que aí o espírito fala e ele está ali só sendo um instrumento. E aqui temos o exemplo do Divaldo, que ele recebe bastante comunicação de psicofonia. Se vocês colocarem no YouTube e quiserem ver, aparece lá, botem Divaldo, Psicofonia Bezerra de Menezes. O Bezerra regularmente é recebido pelo Divaldo através da psicofonia. Tem várias palestras que no final o próprio Bezerra dá um conselho, traz uma mensagem. É bem interessante que a gente consegue perceber, por causa que o Divaldo começa a se encolher, fica encolhidinho assim, e até o próprio tom de voz dele muda. É bem legal de ver para compreender como é que ocorre o fenômeno da psicofonia. E psicografia. Quanto à comunicação dos espíritos por meio da escrita, o codificador subdividiu-a em dois tipos: psicografia direta, grafada em superfícies materiais, e psicografia indireta e psicografia direta, que é a obtida por intermédio da mão do médium, que se escreve a mensagem do espírito comunicante. Então, a psicografia indireta
nós tínhamos principalmente no início, ali na época de Kardec, em que eles usavam uma cestinha. O médium, ele colocava aquela cestinha na mesa e botava um lapisinho. E aí ele ficava ali e o lápis começava a se mexer e começava a psicografar, sem o uso da mão. Essa é a psicografia indireta, que não precisava do médium ali para estar escrevendo. O próprio lapisinho acabava escrevendo. A psicografia direta, que ela é obtida por intermédio da mão do médium, que escreve a mensagem. Então, que aí tinha que ser a mãozinha do médium mesmo para escrever no papel, para que ocorresse essa comunicação. E aqui temos a mãozinha do Chico, a santa mãozinha do Chico que ajudou tanto ele, trouxe tanta mensagem. E aí eu trouxe aqui a subdivisão, um pouco da subdivisão dos médiuns psicógrafos. Tem o médium mecânico, que é aquele que o espírito assume a mão do médium sem ele mesmo saber. Então o médium mecânico, ele vai colocar a mãozinha dele, vai pegar o lapisinho, e o espírito vai começar a escrever, e ele pode estar conversando contigo sobre qualquer coisa enquanto a mão dele está escrevendo. O semimecânico, o espírito assume a mão, mas os pensamentos surgem no decorrer da escrita. Então ele não tem a presciência do que está escrevendo, mas com o tempo ele vendo a escrita, o espírito conectado com o perispírito do próprio médium vai recebendo a informação. E o intuitivo, que ele se conecta o espírito se conecta em pensamento com o do médium e por ali ele vai escrevendo. Qualquer coisa eu peço para Karen me corrigir, viu, Karen? E temos as mediunidades de materialização. Essa mediunidade de materialização é uma das mais curiosas que se tem. Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornar-se invisíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. Durante essas aparições, é comum o espírito materializado apresentar-se com a aparência da reencarnação anterior, revelando aspectos fisionômicos facilmente identificados. E aqui temos a imagem de uma sessão de materialização, onde o Divaldo está liberando ectoplasma. Então, como eu falei, existem vários tipos de fluido quando se trabalha com a mediunidade. E nas sessões de materialização se usa principalmente o ectoplasma. O ectoplasma é uma energia que nós possuímos nas nossas células do corpo físico, e os espíritos se usam do ectoplasma para se materializar com a gente aqui. Aqui vocês podem ver que está saindo a fumacinha, essa fumacinha que sai do nariz dele ali, ó, que está se formando, é o ectoplasma que sai do corpo do médium, de efeito físico. Hoje em dia, as sessões de materialização dificilmente são feitas. Agora, aos poucos, alguns centros espíritas no Rio de Janeiro fazem essas sessões de materialização. E tem dois casos bem interessantes, os dois com o Chico, mas um só com o Chico e outro junto ao Divaldo. O primeiro caso é quando o Chico fazia já há muito tempo uma sessão de materialização em Pedro Leopoldo, se eu não me engano, e nesses trabalhos de materialização surge Emmanuel, em corpo físico, com uma tocha na mão, vestindo a sua roupa de romano, né? E todo mundo olhou para ele assim, viu aquele homem alto, que transparecia um amor muito grande. E ele ali falou para todos os presentes, né? Que o trabalho do Chico na questão de materialização estava encerrado. Porque muitos vinham nas sessões de materialização por causa da curiosidade, para ver o espírito se manifestar ali, se materializar na frente de todos. Aí ele falou que estava encerrado por quê? Porque a missão do Chico era através dos livros. Porque as pessoas só receberiam o conhecimento dos espíritos os que estavam ali naquele momento. E com os livros, o conhecimento seria espalhado para todos, né, que tivessem no contato com a leitura. Então, a partir daquele momento, se encerrou as sessões de materialização lá com o Chico. Mas antes de se encerrar, o Divaldo, numa certa época do trabalho dele, ele
começou a ter um probleminha na fala e perdeu a fala dele por um tempo. E aí ele foi correr para o Chico para saber o que fazia. E aí, nesse período que ele foi socorrer o Chico, ele foi na sessão de materialização. Fizeram todo o trabalho assistencial, e aí depois eles foram para a casa do Chico na madrugada. Eles ficavam até muito tarde, psicografando até 5, 6 horas da manhã. E aí eles foram para o quartinho do Chico, fecharam a porta. Então começaram a fazer uma oração, mentalizaram, e se materializou o espírito da irmã, acredito que a irmã Sheila, não, o espírito da irmã Sheila, e aí que disse que ia curar a garganta do Divaldo, né? Aí disse que ela se materializou, se materializaram rosas naquele momento, sentiram um cheiro muito forte de rosas. Aí disse que ela pediu, Divaldo, abra a boca, abra bem a boca. E ela veio com um aparelhinho, uma coisinha tipo assim, e a gente vai doer só um pouquinho. Aí disse que ela fez assim, ela apertou um botãozinho e fez assim na garganta dele, e disse que quase desencarnou naquele momento, de tanto que doeu. Mas que funcionou, porque curou o problema que ele tinha na garganta, e a partir dali ele conseguiu continuar o trabalho dele. O movimento espírita, eles têm um pouco de preconceito com a questão das sessões de materialização, mas se faz muito trabalho de assistência, principalmente física, nas sessões de materialização. Mas, como a gente sabe, muitas vezes as pessoas vão mais por causa da curiosidade e não para tentar se melhorar, aprender com esses tipos de sessões, né? Mas que é bem curioso, é. E os riscos da mediunidade? Será que ser médium tem algum risco? Então vamos ver agora aqui no Livro dos Espíritos, na página 223, que traz, explicando um pouquinho sobre se a mediunidade realmente tem perigo. Haverá pessoas para quem o exercício da mediunidade seja mais inconveniente do que para outras? Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, alguns, realmente, devido às condições físicas da pessoa, é preferível que não se instigue o exercício da mediunidade, né? E poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso. Em virtude da fraqueza cerebral, a mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não exista em seu germe. Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, a mediunidade, o exercício da mediunidade, ela não vai nos levar à loucura se nós não tivermos lá no nosso cérebrozinho uma chavezinha meio trocada que pode ocasionar loucura. Se não, a gente consegue exercer a mediunidade de uma forma tranquila, sem problema nenhum. E aqui tem só mais uma questãozinha. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza, e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima. A que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se o conhece o espiritismo. E muitos pais, muitas vezes, também ficam preocupados com os filhos. Muitos casos de pais que trazem as crianças no centro espírita porque essas crianças possuem uma mediunidade aflorada. Dizem que veem espíritos, que conversam. Então, tudo vai de acordo com o desenvolvimento da criança. Exemplo, muitos querem, como é que se fala, cortar a mediunidade da criança. Mas se a mediunidade, se isso não prejudica a criança,
se isso não faz com que ela vá mal na escola, se não faz com que ela tenha atrito com outras pessoas, não se faz necessário que se corte, entre aspas. É uma coisa que vem no espírito da criança e tem uma necessidade, senão não viria desse jeito. Mas a partir do momento que a mediunidade dela acaba prejudicando no estudo na escola, na convivência com os familiares, aí é preciso mesmo que vá ao centro espírita para que eles possam educar essa mediunidade da criança. E o nosso último, para encerrar aqui nosso último slide, o bom médium não é, portanto, aquele que tem a facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, gente, para nós sermos bons médiums, não adianta nós vermos, nós falarmos, nós conversarmos com os espíritos, que a gente se aproxima das coisas, as coisas começam a voar. Não. O bom médium é aquele que está acompanhado pelos bons espíritos. E a gente só é acompanhado pelos bons espíritos através do quê? Se tornando pessoas melhores, dando bons exemplos, mudando o nosso teor vibratório, o nosso pensamento, melhorando a nossa moral. Porque se nós não formos uma pessoa boa, nós não vamos ter espíritos bons ao nosso redor. E se nós temos uma mediunidade aflorada, nós vamos ser ainda mais vítimas deles. Por isso que a gente precisa, não quer vir numa casa espírita, mas procura uma casa, uma outra religião, uma igreja, onde tu se sinta melhor e tu possa mudar, né, os teus instintos, os teus defeitos, para que tu possa atrair bons espíritos e se modificando e se melhorando, né? É a lei da afinidade. A gente atrai aquilo com que a gente se afiniza. Certinho, gente? Espero que tenha tirado um pouquinho da curiosidade de você sobre a questão da mediunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mediunidade, esse é o livro dos médiuns, bem importante. Leiam o livro dos espíritos, que fala também bastante. E depois, se quiser aprofundar na mediunidade, venham para o livro dos médiuns, que é essencial esse livro, tá? Então, muito obrigado por terem me ouvido. Agora vamos fechar os nossos olhos, antes de passar na sala do passe. E novamente agradecer a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus e por toda essa egrégora espiritual que aqui se encontra. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, no foco sempre, que é nos instruirmos para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que a sua luz se derrame sobre nós, sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta, que tanto necessita nesses momentos de prova, Pai. Que a sua luz esteja hoje e sempre conosco, Mestre Jesus, em todos os instantes da nossa existência, nos dando forças perante essas tribulações da vida. Muito obrigado e que assim seja.